Olá, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, trazendo para você entrevistas importantes para o seu negócio, que falam sobre carne bovina, boi gordo, soja, mercado da soja nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, as questões ligadas ao milho, principalmente a oferta nacional e internacional e por que o centro-oeste brasileiro produzindo menos pode representar uma situação de pouco equilíbrio para a oferta de milho no mundo todo. É o que você confere a partir de agora no Agricultura BR. E eu vou começar o programa de hoje falando a respeito dos dados que foram apresentados pela Fundação MS nesta semana, nesta última quinta-feira, principalmente em relação à produção soja e também de milho de segunda safra, os resultados que foram obtidos por esta fundação, que é tão importante no país, não só pela organização do Showtech, mas principalmente por conta dos seus experimentos e aquilo que ela consegue levar para o produtor rural do Mato Grosso do Sul e de todo o país. Eu vou conversar agora com Douglas Gitti, ele que é pesquisador da Fundação MS e fala conosco pela internet. Douglas, um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber como que esses experimentos, eles contribuíram, claro, para a produção, mas principalmente um resumo aí do que vocês apresentaram para todo o Brasil nesta semana. Boa tarde, seja bem-vindo. O convite, para a gente estar apresentando e comentando um pouquinho sobre nosso evento. Nosso evento foi um sucesso, nós ficamos muito contentes pela participação do público, tanto os produtores, técnicos, que buscam informações de qualidade. Então, o nosso evento ele contou com, nesse momento, com 2 períodos de apresentação de resultados, Então, a gente tem um volume de resultados muito grande, e nós estamos tendo que estender um pouco mais o tempo para levar as informações aos produtores, com um pouco mais de calma e discutir tema a tema, com mais critério e trazendo informações para os nossos produtores. O evento, ele... Falando a respeito do que foi apresentado, vocês trouxeram uma atualização dos sistemas de produção para soja e milho. O que isso representa no campo? O que muda no campo isso para quem produz? Fabiano, quanto às informações, nós trouxemos algumas informações importantíssimas quanto à manutenção da fertilidade do solo. Então, fazer a correta aplicação dos corretivos, dos fertilizantes, agregam no sentido de manter o teto de produção elevado dos nossos produtores. Então, a gente trouxe informações nesse sentido, principalmente pautados na cultura da soja nesse momento e experimentos que envolvem o sistema de produção soja e milho safrinha. Além do posicionamento da adubação, da correta utilização dos corretivos, dos fertilizantes, nós abordamos a questão da manutenção, da possibilidade de fazer rotação em algumas regiões do estado, Além disso, nós trouxemos algumas informações quanto ao posicionamento do material de soja, que esse posicionamento é muito distinto e particular de região para região. Então, a gente traz as informações regionais para os nossos produtores. Não só isso, mas também não é só a questão de adubação, do posicionamento do material genético de soja, mas também a questão de se proteger bem essa cultura, Então, nesse momento foi linkado algumas questões de aplicação de defensivos químicos, de produtos que sustentam esse teto elevado de produtividade da cultura da soja aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
Douglas, dando continuação, alguns temas também foram tratados, principalmente em relação a solo e a proteção de solo, por exemplo, com as coberturas vegetais, também com palhada. Como é que você tem visto esse processo nas propriedades rurais no estado de Mato Grosso do Sul e também como que essas culturas elas têm evoluído para garantir essa, vou chamar de sanidade do solo? É muito importante a gente preservar, né, o nosso solo. O nosso solo é o bem maior, né? Então, ele é que transmite toda a capacidade produtiva para a cultura da soja. Alguns pontos que nós precisamos preservar e utilizar como ferramentas tecnológicas. Entre eles, o sistema plantio direto. Então, o sistema plantio direto ele consiste na manutenção de palha na superfície do solo, né? E a inserção de algumas coberturas vegetais elas garantem que a gente preserve essa quantidade de massa seca, né, hectare ano. Por exemplo, nós precisamos ter um aporte de matéria seca no ano na casa dos 9 a 10 toneladas hectare ano. Então, nós precisamos cultivar coberturas que vão trazer esse aporte de matéria seca no ano agrícola. Dessa forma, nós preservamos, né, a vida do solo, nós preservamos a fertilidade, nós preservamos a matéria orgânica e toda essa melhoria criada ao longo dos anos, ao qual os produtores vêm se destacando, né, principalmente aqui no estado do MS, que nós temos produtores que trabalham muito bem, principalmente o milho em consórcio com braquiária, né? Isso ajuda muito na preservação de palha, né, e na preservação da fertilidade do solo como um todo. Para encerrar, Douglas, o produtor de soja, né, que está nos ouvindo, ele ouviu falar da preservação de solo, das forragens que têm se utilizado. Em relação a essas culturas que têm sido utilizadas, como que elas têm beneficiado a produtividade da oleaginosa e tem alguma variedade que apresenta ou variedades que apresentam melhor disposição para melhorar essa performance da soja no campo? Positivo, Fabiano. Considerando, né, a importância de se produzir massa seca, né, cobertura de solo, né, nós destacamos, né, a utilização do milho em consórcio com braquiária, né, isso é fantástico na semeadura adequada do milho, né, considerando, né, a primeira quinzena de abril, que é um momento que a gente tem o milho safrinha como uma cultura de alto risco, né, em função de corte de chuva, de estresse hídrico e de geadas, né, nós sugerimos aos produtores que não cultivem o milho nesse momento e entre com uma opção de cobertura vegetal. Dentro de cada região do estado, né, nós posicionamos algumas coberturas, né? O que mais se destaca é o cultivo de aveia, né, principalmente nas regiões que há possibilidade de geada, né? E na região sul do estado, o cultivo de braquiária, né? Entre elas, né, a braquiária rusesiensis e a braquiária piatã, né? São algumas opções que vão ajudar os produtores nesses ambientes. Além, né, de poder consorciar, né, a braquiária com algumas leguminosas, como a Crotalária ocroleuca, a Crotalária spectabilis, que ajudam na redução de nematóides que causam, né, problemas de baixa produtividade na cultura da soja em sucessão. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai ter mais informações e entrevistas aqui na nossa edição do Agricultura BR. Olha só, aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu volto já. Mas estamos de olho mesmo na pecuária aqui no Brasil, principalmente em relação ao valor da arroba do boi gordo, a disposição de carne bovina e, claro, a relação de oferta e demanda. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet a partir de agora com o sócio-diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que está aqui conosco. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez, sempre um prazer enorme tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E, Maurício, nós observamos aqui nas cotações que a gente recebe diariamente
novamente uma recuperação para a arroba do boi, principalmente na última quinta e na última sexta-feira. Como é que você, neste momento, está analisando o mercado em relação à oferta e aos preços praticados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aí com vocês, obrigado pelo convite, né? Bom, nós tivemos uma semana que a gente já viu a reação aí do período seco começando, né? Então você evidentemente tem aquela pressão, normalmente os preços caem, né? Ficam pressionados nesse período que o pessoal começa a desovar animais, né? Só que nós temos uma oferta bem restrita no campo mesmo. Então o preço do bezerro cedeu um pouquinho, né? Nesse comportamento típico, mas o do boi reagiu, subiu, né? E o mercado futuro reagiu mais ainda, principalmente com essa notícia com esse acontecimento todo na Argentina, né? Uma notícia já de quase 2 semanas, mas cuja consequência vem sendo observada aí pelos agentes de mercado. Então, a expectativa do futuro é continuar dando uma margem boa aí para a hedge, né? E no mercado interno, né, no preço físico aí do boi, a gente vai continuar com essa oferta apertada, né? Aí a dependência de onde os preços se equilibram vai depender do fôlego dos frigoríficos e da capacidade dos frigoríficos fazer caixa no mercado interno também, né? Não é só a exportação leva aí cerca de 25, 26% da produção total do Brasil, né? Maurício, nós observamos em relação a essa última semana e também as questões ligadas aqui à América do Sul. Há pouco eu falava sobre a Argentina e a decisão lá das entidades que representam o setor de manter até quarta-feira essa suspensão de comercialização de boi pronto naquele país. De alguma maneira, essa situação na Argentina foi anunciada no último dia 17 e, de acordo com o governo da Argentina, vai durar 30 dias. De alguma forma, isso também representa algum tipo de impacto para a concentração de embarques saindo do Brasil? Hoje é o último dia do mês, né, dia 31 de maio, hoje estão fechando o mês em relação às exportações também. E essa situação da Argentina impacta de alguma forma a maneira como as indústrias exportadoras elas embarcam o produto? Eu acredito que não vai ter um impacto tão grande no fluxo de exportação. Em preço, sim, né? Você está saindo aí o principal, o quinto maior player exportador, né? O quinto maior país exportador, está deixando de mandar o produto lá para fora, né? Então você vai ter um rearranjo aí do mercado, dos preços, mas eu não acredito que altere de maneira significativa o nosso ritmo de embarque. Precisa ficar de olho, claro, vai ter oportunidades, alguns frigoríficos vão aproveitar algum mercado, algum nicho que possa se abrir aí para o Brasil, mas eu não acredito que mude tanto, né, dentro do que a gente já está vivendo, né? Nós temos hoje um problema de oferta em todos os países, por isso que os preços, que a carne toda, né, a demanda por proteína é muito maior do que a oferta. Isso nós estamos falando de todas, né? Na carne bovina é a mesma coisa. Então, tudo que a gente puder exportar, você está vendo, nós estamos conseguindo, estamos enviando, estamos embarcando, né? Então, a saída da Argentina, no curto prazo, tende a não mudar muito o fluxo, mas vai estimular, sim, os preços em dólar no mercado internacional. Maurício, uma outra situação que nós destacamos aqui no Agricultura BR é em relação aos valores para arroba negociado no mercado futuro. Nós tínhamos nas últimas semanas um valor até com uma certa regularidade, eventualmente até alguma alta, fechava em queda na última sexta-feira, se eu não estou enganado, para os negócios na B3, mas de qualquer maneira, principalmente a posição de outubro, a gente tem visto ela com valores bem mais robustos. Tendência é seguir essa situação em alta aqui no Brasil? O mercado sobe, quanto mais perto de patamares que a gente não esperava, ou até superando esses patamares o mercado está, é mais difícil a gente projetar alta, né? Depende da demanda, depende da capacidade do fluxo de venda no mercado interno,
né? Tem fôlego para isso? Tem sim, tem espaço para a gente chegar, principalmente quando a gente considera as mudanças no markup do varejo, quer dizer, o sobrepreço que o varejo coloca, né? O sobrepreço o varejo não vai ser desse sobrepreço por vontade própria, mas nós temos uma outra força trabalhando nesse momento no mercado interno, que é a mudança no hábito de compra do consumidor. Então, o consumidor está mais atento a ofertas de preço pela internet e assim por diante. Então, acaba fazendo com que a competição no varejo diminua esse sobrepreço. Isso é muito bom para o setor produtivo. Agora, vamos pensar lá em outubro, né? Chegando nos 340 lá em outubro. Esses preços no mercado físico se sustentam. É difícil a gente projetar isso com o preço da carne no momento atual. Os produtores não gostam, né, quando a gente comenta, quando a gente fala, quando a gente analisa indicador de frigorífico, eles estão extremamente apertados, estão extremamente pressionados. O preço hoje que paga-se no boi é insuficiente para cobrir a oferta, as vendas de carne, de couro, de sebo e de farinha de ossos, por exemplo, se a gente considerar a desossa, né? Então, o frigorífico no mercado interno está extremamente apertado nesse momento. Geralmente, quando isso acontece, ou os preços vão para cima, forçando a inflação num patamar muito maior do que a gente está conseguindo medir, ou a gente tem aquelas quedas, né? Geralmente aí cai de 8, 10, 12, 15 reais por arroba, né? E o mercado volta a se estabilizar num patamar mais equilibrado. Então, é difícil a gente imaginar, nesse momento, que o preço atinja o que está lá no mercado futuro, né? E em recomendação com clientes, o que a gente fala quando os preços quando o cenário está dessa forma, né? Garanta esse preço no mercado futuro, que a chance de chegar lá é pequena. Pode chegar, mas a chance de chegar lá é pequena, né? Então, você já tenta se garantir para trabalhar com mais tranquilidade, principalmente quem engorda boi em sistemas de alta tecnologia, né? Maurício, eu vou trazer algumas situações, algumas variáveis, né, que nós temos dentro da cadeia produtiva. Uma delas é o dólar. O dólar hoje, especificamente, ele está em alta. Por conta do último dia do mês, nós temos o PETAX e também é feriado nos Estados Unidos, então isso mexe com o dólar. Normalmente o último dia do mês é sempre com elevações. Mas tirando essa situação do cenário, nós estamos vindo com um andamento para a moeda norte-americana em queda. A maior parte dos economistas que trabalham com câmbio acreditam numa valorização do real frente ao dólar. Então essa é uma questão que afeta diretamente, principalmente a indústria frigorífica exportadora, é o primeiro ponto. E o que afeta todo mundo é o custo aqui no Brasil em relação à engorda dos animais, tanto para boi magro quanto também para produtos como farelo de soja e como milho principalmente. Milho, inclusive, tem uma safra que deve ser muito inferior do que aquela que Conab tem apontado de acordo com as empresas privadas e principalmente do produtor rural, telespectador aqui do canal do Boi. Como é que, pensando neste cenário, como é que a cadeia produtiva tem absorvido essa situação? Porque as margens começam a apertar para todos os elos. Pode-se dizer assim? Apertam. Eu acredito que na pecuária de corte a gente tem algumas análises muito cruas, muito superficiais, focadas só em relação de troca. A gente mudou o patamar da arroba do boi. Então, o ano passado, nesse momento, a gente falava em 230, nós estamos agora falando em 330. Então, as relações de troca também mudam, mesmo que elas se apertam, a sobra de recursos, depois de que você compra o insumo, ela é mais suficiente para remunerar o todo. Então, em termos de rentabilidade, nós estamos trabalhando num ano que melhora a rentabilidade, né? Se a fazenda for administrada da mesma forma que foi administrada no ano anterior. É difícil explicar isso olhando insumo a insumo, né? Então, o produtor de boi, de gado de corte, está no momento favorável, diferente do que está acontecendo na suinocultura e na avicultura, por exemplo, ou no leite, né? Nesses mercados, o custo do milho, o custo do farelo de soja são muito mais expressivos na composição do que é na pecuária de corte, mesmo considerando aí
estruturas de confinamento que não confinam 100% do tempo, 100% dos animais. Enfim, a gente tem que analisar com muita cautela para não tomar a decisão errada, viu? Porque quem vende o boi hoje desse preço é aquele que tomou essas decisões lá atrás, quando o cenário parecia desfavorável. Então, a gente tem que ter muita cautela no momento de decidir, nem para acreditar num cenário extremamente melhor do que e nem acreditar numa situação muito ruim. Com relação à expectativa de milho, nós temos que aguardar os números aí que estão sendo pesquisados a campo, né? Do mesmo jeito que se projeta hoje uma falha, um problema aí de safra de milho, vamos lembrar que lá em 2019 projetou-se que milho e soja dariam muito prejuízo nos anos seguintes, porque a China sairia do mercado de suíno, né? Acabaria com o rebanho, parte do rebanho. E, na verdade, o que aconteceu foi um aumento de demanda, porque o rebanho que sobrou na China, que comia porcaria, né, o resto de comida nas produções mais artesanais, ele passou a ir para um sistema industrial. Então, o todo precisa ser analisado. Eu acho um pouco prematuro dizer ainda com relação ao que vai acontecer com o mercado de milho. E o mercado futuro é um grande indicador de quem trabalha com informação, né? Como que está vendo o mercado de milho para o próximo ano. Então, a gente precisa ter cautela, pé no chão e tomar as decisões em cima dos fatos que a gente tem no momento, né? Isso que a gente recomenda para o produtor, né? Não cair nem em informações muito otimistas, nem muito pessimistas, né? Afinal, o negócio dele tem que se manter, ele tem que ter o que vender nos próximos meses, né? Ele tem que se ajustar, se adaptar a esse cenário. Para encerrar, Maurício, alguns pecuaristas aqui que entram em contato diretamente com o canal do Boi, no Agricultura BR principalmente, falavam a respeito de começarem, né, de certo modo, já um período, eles já chamam de entre safra, um pouco mais cedo, por conta da disposição de pastagem. Apesar de muitos terem investido em tecnologia, cobertura de solo, consociação, para garantir alimento aos animais, ele entra um pouco mais fraco, essa é a expressão, um pouco mais fraco do que entrava no ano passado. Isso mexe também um pouco com a decisão, na decisão de comercializar seus animais? Acredito que mexa sim, né? Você tem além da diferença técnica, tanto da composição do rebanho, como também das pastagens, né? Na qualidade das pastagens que a gente tem para esse ano, você tem toda a insegurança com relação ao ágio do bezerro, né? Então, na média hoje do Brasil, um bezerro desmamado está praticamente R$100 por arroba, mais caro do que um boi gordo, né? Então, essa decisão, sim, né? O custo do bezerro é muito expressivo no sistema de produção de recria e engorda. Esse, sim, é um componente que o pecuarista tem que ficar atento, né? Ele tem que fazer todo o cálculo dentro das possibilidades, da realidade dele, para decidir se comercializa, qual que comercializa, como que compra e que nível de tecnologia que vai usar naquele animal que foi comprado, né? E, claro, a realidade de pastos na entrada da seca é um determinante de como esses animais vão ser produzidos nos próximos meses, né? Principalmente se a gente considera que o custo dos alimentos está bem elevado, né? Por isso que hoje exige-se muito mais do pecuarista em termos administrativos, né, do que se exigia antes. Decidir hoje sobre o que fazer nas próximas semanas ou nos próximos meses é muito mais complexo do que era há 5 anos atrás. Você tem que administrar uma quantidade de variáveis, de informações muito maiores do que se administrava antes. Então, isso também tende a exercer um processo de concentração entre os pecuaristas, né? Aquele que fica um pouco mais hesitante, que demora para decidir, acaba perdendo o time. O outro que é mais ágil, né, que planejou melhor, né, teu plano de compra, ele acaba comprando esses animais, esses bezerros, e acaba colocando num sistema de produção que vai gerar bom resultado para ele na fazenda. Então, no ano que vem, ele tem ainda muito mais fôlego em relação aos demais pecuaristas.
Isso é uma questão que o produtor tem que ficar atento. Não é muito simples hoje a gente recomendar ou falar o que deve ser feito ou não, nem para o pecuarista, nem para quem está de fora analisando o mercado. É uma decisão muito mais complexa do que era em anos anteriores. A gente vai conversar com o analista da Pátria, vou conversar com o Matheus Pereira, sempre participando aqui conosco. Prazer tê-lo aqui sempre, Matheus. Nós estávamos olhando os números da Pátria Agronegócios, que mostra já uma produção abaixo dos 70 milhões de toneladas. Como que vocês enxergam, analisam esse momento, tanto do aspecto de campo, quanto também o impacto no mercado? Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazerão estar aqui contigo, meu caro. E de fato, Fabiano, como você já apresentou, a gente tem um problema quase que endêmico hoje na qualidade das lavouras de safrinha do milho brasileiro. A gente teve aí regiões no Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás, Mato Grosso, em especial, próximo ali do Vale do Araguaia, aonde que essas regiões sofreram com mais de 45 dias de estiagem, o que acabou, né, limitando o tempo produtivo das culturas em campo. A gente sabe, para quem está nos assistindo agora, a gente sabe que as chuvas chegaram a voltar aí nos últimos 3 a 4 dias, nesse último final de semana, especialmente em algumas regiões do Paraná, regiões do Mato Grosso do Sul, São Paulo. Só que a gente sempre lembra, pessoal, que essas chuvas que voltam, né, elas apenas amenizam eventuais novas quebras, não recuperam o que já foi perdido. Então, os nossos números de safra hoje, eles mostram, né, esse reflexo já das perdas já contabilizadas, e assim como o Felipe já disse, os números hoje que temos aqui, que diferem um pouco do que ele apresentou, mas enfim, na mesma linha de raciocínio, eles são números ainda susceptíveis a novas quebras. Com a permanência desse padrão seco que volta ao centro brasileiro, a gente tem hoje essas perdas hoje no Mato Grosso de 9,3%, no Paraná 0,5%. A gente tem essas quebras que poderão ainda ser acentuadas, chegando a eventuais hoje 7,3% de queda a nível nacional das estimativas de produção da safrinha, ou segunda safra brasileira, né, melhor dito. Elas poderão facilmente alcançar as quebras de 10%, 12%, com a permanência deste padrão seco estabelecido sobre o centro brasileiro, Fabiano. Como eu já disse, né, o milho não é uma cultura que possui um poder de regeneração, como é observado na soja. O milho, que é uma planta C4, ela é uma planta extremamente eficiente, né, com o que há disponível de água e nutrientes no solo. Ela usa aquilo para, enfim, para gerar o teu ciclo produtivo. Como a gente já passou boa parte do ciclo produtivo do milho em campo sob condições adversas, né, falta de água, temperaturas elevadas, a gente não tem como recuperar o tempo perdido na cultura do milho. Se a gente estivesse falando de soja, eventualmente soja de safra verão, talvez a conversa seria um pouco diferente, mas no caso do milho, infelizmente, não há tons de recuperação. E só acrescentando, Fabiano, eu diria que a gente teve relatos até dos nossos próprios clientes no sudoeste do Paraná, nesta última noite, nessa última madrugada, onde já foram observados alguns pequenos talhões que sofreram com a chegada das geadas. Então, não só uma safra extremamente perturbada, né, ou prejudicada pela falta de águas ali entre finalzinho de março e até agora, né, finalzinho de maio, quase 2 meses aí de um período bem problemático aí com a falta de chuvas. Agora a gente vive a chegada das geadas, né, no sul do país, que será também um impeditivo, né, de recuperação das qualidades de lavoura, que acaba impactando fortemente o mercado, né, Fabiano? O mercado de milho que veio nesses últimos 6, 7 dias, empilhou baixas consecutivas, agora parece estar sentando num fundo do poço, né, assim dizendo. O mercado do milho que está muito sensível por uma alavancagem especulativa muito grande que a gente observou nesses últimos 18 meses, muito dinheiro especulativo entrando no mercado agrícola, ele viu essa oportunidade, essas chegadas de chuvas aí que teve nesses últimos dias, como uma suposição
de uma recuperação das qualidades de lavoura. Mas como a gente já alertou, nós que monitoramos o mercado, que monitoramos as lavouras, que somos realmente pessoas que entendem sobre o que está sendo falado, assim como o Felipe, assim como você, Fabiano, a gente sabe muito bem que é improvável que chuvas aí de 20, 25 milímetros recupere 45 dias de seca, 60 dias de seca, que foi alguns casos mais severos e observados, especialmente no Mato Grosso do Sul. Matheus, em relação ao mercado, você falou desse empilhamento de perdas que nós tivemos nessa última semana, vamos colocar aqui entre 7 até 10 dias de queda, nós vimos o mercado físico recuando, eu vi um recuo um pouco mais expressivo no estado do Paraná, um pouco mais frequente. O mercado futuro também na B3 negociando com queda, e você citou que esse é o momento, né, que nós temos aqui, que deve ser o fundo do poço do mercado do milho. Se for fundo do poço, o poço era realmente muito raso em relação ao que pode ceder o milho. E ontem, ao ver o fechamento do mercado e a tendência, parece que nós já temos uma inclinação, viés para a alta. Qual que é o seu entendimento neste momento para o milho, Matheus? Fabiano, quando a gente vê em números percentuais, né, a correção de queda, de fato, ela não foi uma correção tão agressiva. Quando a gente fala em números absolutos, né, a gente teve quase R$15 de queda nos mercados futuros, né, BMF, para contratos spot, né, a gente teve contratos de julho e setembro que chegaram a bater 107, hoje operando na casa dos 92, 92,50, chegou a bater 91,50 em alguns contratos, por alguns segundos hoje durante a sessão. Então, de fato, em números absolutos foram agressivas, né, o movimento, que acabou refletindo também nas quedas do mercado físico por todo o Brasil. O Paraná, de fato, registrou dentro as principais praças brasileiras as maiores quedas, né, refletindo também essa queda da nossa referência, BMF, mas aqui em Goiás, Mato Grosso também registrou quedas, enfim, todo o Brasil, o mercado disponível de futuros de milho, registraram quedas nesses últimos dias. Mas, Fabiano, a boa notícia é que, sim, a gente tem chegado próximo a um limite onde essa especulação consegue derrubar o mercado do milho. O mercado do milho, Fabiano, tem que ser lembrado. Ele não chegou aos atuais patamares de 95, 100 reais por saca, não foram por problemas climáticos na safra brasileira. Os preços do mercado do milho, também a gente pode se estender para o mercado da soja, chegaram aos atuais patamares por um déficit de oferta global referente a uma demanda em extremo crescimento. Então, a gente tem ainda esse fundamento básico, né? essa demanda ainda muito consolidada para o mercado de milho mundial, não só aqui especificamente no Brasil. E, em contrapartida, a gente tem um lado da oferta que não teve a capacidade de crescer na velocidade necessária que a demanda precisava. Muito pelo contrário, a gente vive agora aqui no Brasil uma deterioração da oferta disponível que vem a chegar pelos campos brasileiros na colheita da safrinha. Então, se a gente tem hoje uma colheita de safrinha, segunda safra, se melhor dizendo, como eu já disse, hoje estimada pela Pátria em 69,56 milhões de toneladas, já é uma redução de quase 6 milhões de toneladas em relação ao que tínhamos colhido na segunda safra de milho em 2020 e do outro lado, a gente só tem uma demanda em crescimento. Então, a gente vai ter no mercado do milho brasileiro em específico, a gente vai ter quase 6 milhões de toneladas a menos do milho saindo dos campos na safrinha, agora a ser colhida em 2021, e uma demanda ainda consolidada, muito próxima a 106 milhões de toneladas totais a nível Brasil. Então, a gente está falando de um déficit já muito grande entre o que a gente consegue produzir anualmente aqui no Brasil com o que a gente tem consumido ou estimado para consumo, não só doméstico, mas para exportação, que acaba refletindo, então, Fabiano, gerando um novo viés de altas que nós aqui da Pátria acreditamos que o mercado do milho possa vir a tocar de novo aqueles patamares máximos de 107, 106 reais por saca, observados há alguns dias, semanas atrás. Em relação aos últimos levantamentos que nós temos visto, da Pátria e também de outras empresas privadas, nós estamos vendo uma safra total no Brasil, no intervalo de 95 milhões até 99 milhões de toneladas nas empresas privadas. A Conab afirma
106 foi o último valor, né, o último número que ela divulgou. As empresas privadas também acreditam numa redução nas exportações em 25 até 27 milhões de toneladas, algo nessa casa. É um intervalo de 2 milhões de toneladas, muito longe, distante desses 35 milhões de toneladas que a Conab acredita e o Departamento de Agricultura norte-americano também crê. Como é que você avalia esse momento? O que isso significa para o consumo interno, que é a grande preocupação hoje das cadeias produtivas integradas, da carne bovina e também de governos estaduais que estão muito preocupados com o valor do milho. Fabiano, assim, a própria Conab, né, ela possui um tom, uma característica mais conservadora, né, nas estimativas de safra. Ela tem sua metodologia, ela vem reajustando mês a mês. Nós, né, da parte das estimativas privadas, né, de consultorias privadas, possuímos mais agilidade, né, nas estimativas de safra. A gente ajusta com mais velocidade, né, uma vez que no dia a dia a gente está acompanhando, está reajustando esses números. Então, de fato, é indiscutível que a safra hoje, a brasileira total, ela é menor do que 100 milhões de toneladas, somado safra verão, segunda safra e a terceira safra de milho Brasil. Hoje, aqui na Pátria, a gente estima que a safra total brasileira ela está em 95,1 milhões de toneladas, consequência de quebras da primeira safra. A gente teve lá Rio Grande do Sul, extremamente problemático, juntamente Santa Catarina, Paraná também, teve uma primeira safra de milho extremamente problemática. Agora a gente vê, indiscutível também, que a gente tem uma segunda safra de milho com um grande viés de novas quebras, e a terceira safra, que é uma safra um pouco menor, de menor significância na contabilidade total, mas a gente estima hoje uma safra total de milho em 95,1 milhões de toneladas retiradas dos campos. E isso, Fabiano, assim como a gente viu muito recentemente em 2016, né, há 5 anos atrás, recentemente quando a gente analisa todo um banco de dados, a gente teve 5 anos atrás uma grande quebra também de produção de segunda safra aqui no Brasil, de safrinha, que acabou resultando na limitação, né, na redução mais drástica das exportações. Então, o mercado brasileiro, como é um mercado tradicionalmente consumidor de milho, assim como o mercado norte-americano, qualquer eventual quebra que a gente tenha de produção, o mercado interno, o mercado doméstico, ele é priorizado, né? É um mercado que ele consegue pagar mais para reter o milho, é o que a gente chama de prêmios domésticos, né? Quando a indústria brasileira adiciona algum prêmio de retenção para evitar com que o milho ou que a soja vá para a cadeia de exportação, e não diferentemente, Fabiano, a gente deve ver esse ano. Assim como as estimativas de produção elas vêm sendo reduzidas com a extensão da seca na segunda safra brasileira de milho, assim também devem ser reduzidas as estimativas de exportações do milho brasileiro, uma vez que grande parte desse grão, desse cereal, ele é retido pela nossa indústria. Certo, Matheus Pereira, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Pátria. Um grande abraço para ti, meu amigo Fabiano, e um grande abraço para todos que nos assistem. Até logo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai ter mais informações e entrevistas aqui na nossa edição do Agricultura BR. Olha só, aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu volto já. E um fato que nós temos visto com diversos consultores e analistas de mercado é que o Brasil deve ter um estoque muito baixo mesmo de milho, a safra em relação à oferta e demanda é extremamente ajustada e os valores, principalmente para quem demanda, as cadeias produtivas que demandam o cereal, segue com valores bastante elevados. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos trazer aqui no Agricultura BR, até emprestando um comentário feito por Cesário Ramalho, ele que é da Bramilho. Na semana passada, ele falava em um evento virtual a respeito da necessidade de um planejamento estratégico no país para elevar a produção do cereal e que isso demanda apoio do governo.
né? Nós vamos conversar agora com ele, está aqui conosco, está ao vivo com a gente aqui pela internet. Cesário, um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, e como nós temos visto, até pelos números, quem está no campo verificando, produção de milho brasileira bastante afetada pelas questões climáticas nessa campanha, e isso deixa um ar de preocupação para todo mundo, para quem produz, para quem demanda. Em relação específica a como trazer essa estratégia, esse planejamento para ampliar a produção, por onde que o Brasil poderia começar? Cesário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer falar com o Canal do Boi, grande amigo, o Canal do Boi, há tantos anos aí, passando informações, esclarecimentos para os nossos companheiros, os nossos agricultores, pecuaristas. Então, o Canal do Boi tem um grande serviço prestado à nossa comunidade do campo brasileiro. Parabéns, obrigado, estou às suas ordens. Mas você já fez a pergunta, né? Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, né? Dificílimo. E a crise do milho não é no Brasil, a crise é no Brasil, no mundo inteiro. A produção do milho cresceu muito pouco. Nesses últimos, eu não tenho muito número que a gente recebe, mas nesses últimos anos aí, a produção de milho vem crescendo muito pouco. Nós estamos aí na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas globais, né? Temos 380 nos Estados Unidos, 270 na China, que a China vinha se preocupando com essa questão do milho, nunca tinha comprado milho fora, passou a comprar milho esse ano passado, acho que comprou alguma coisa como 20 milhões de toneladas, deverá comprar agora, desse ano, daqui para frente, aí, estamos nos ajustando e provavelmente a gente tem a China também como cliente. Mas eu não me preocupo de ter a China como cliente. A grande preocupação é o que você falou aí, é aumentar a produção. O desafio do produtor rural brasileiro, do agricultor, é usufruir desse momento espetacular quando, na compra do produto. Quer dizer, vamos dizer que os navios estão aí na porta do Porto de Paranaguá, de Rio Grande, de Santos, ou lá no Maranhão, esperando milho. E espera o milho na forma do grão, espera o milho do frango. O Brasil é o maior exportador global de frango, o Brasil é o terceiro exportador mundial de suínos, o Brasil é o primeiro exportador também da carne bovina. Então, quer dizer, o milho é a proteína, é a energia da vez. O milho é o grande grão do mundo. Então, pegou desprevenido nessa questão de crescimento. Então, eu acho que nós temos a oportunidade, nós estamos vendo, às vezes eu costumo falar, olha, o Porto de Santos aqui, ou de qualquer um dos portos brasileiros, o cliente ficou na porta lá esperando o milho, e não tinha o milho. Nós colhemos aí 110 milhões de toneladas, 108, e consumimos a 70% no mercado interno, gerando 4 milhões de empregos. Isso é muito importante. A nossa indústria da proteína animal, entre as integrações e etc., gera alguma coisa como 4 milhões de empregos. Então, é um segmento extremamente rico, grande, importante no desenvolvimento e importante da economia brasileira. E agora nós estamos, vamos dizer aí, nesse pepino. Como é que vamos fazer para fazer uma explosão aí? Nós precisamos ter um arranque, sabe? Não é fazer política mais de longo prazo. Nós temos que ter agora uma política de curto prazo para aumentar essa produção. Cesário, em relação à produção do milho, né, eu conversava com alguns produtores na semana passada e a intenção deles é de ampliação, tanto para cultivo de soja quanto cultivo de milho. E isso esbarra em alguns fatores, entre eles a própria área. Né? Já começa para essa questão no fator de ocupação, mas teria como principalmente com áreas irrigadas. Então, 2 elementos que a gente conversava com produtores é em relação a por que se eleva a produção de qualquer tipo de cultura, e eles apontam isso muito bem, é o mercado está pagando bem, então me interessa fazer esse tipo de situação. E é um tema de mercado mesmo, então, no caso, o governo fica fora, mas o governo também tem interesse, porque exatamente por conta dessas carnes, por exemplo,
quando você tem as carnes subindo muito de preço por conta do milho e também do custo de produção, nós temos um impacto direto em IPCA, em inflação no Brasil. Dito isso, Cesário, eu gostaria de saber como que na prática poderíamos ampliar essa área, o produtor tem pensado nesse assunto que eu sei, né, como que poderia ampliar e como que o governo participaria de uma ampliação como essa. Bom, primeiro, o governo não precisa intervir, né? Não é intervenção de governo. Abramilho prega, e eu sou apaixonado pelos mercados livres. Nós exportamos, eu não quero ter interferência nas minhas exportações e também não posso proibir as importações. Então, nós é que tem o produtor, o mercado é que tem que agitar isso aí. Quando a gente fala de governo, todo mundo tem medo. Eu não tenho medo, eu tenho pavor de intervenções. E isso é um crédito que nós temos com as lideranças do nosso setor. O Brasil vem praticando esses mercados livres na área rural, agrícola, aí, de exportações, há alguns governos aí. Então, isso também é um fator de desenvolvimento. Quando você falou aí, por exemplo, você deu um exemplo ótimo, é a irrigação. Mas antes de falar da irrigação, eu te digo o seguinte, nós temos área para crescer, sim. Temos área, não tenha dúvida. Eu tenho, por exemplo. A minha cooperativa aqui no Mato Grosso do Sul e na Viraí, esse ano cresceu 15% o plantio de milho. 15%. Agora, está tomando uma invertida aí, e eu particularmente perdi já 50% da safra. Agora, nesse final de semana, tivemos aí chuvas acima de 50 milímetros, nós vamos recuperar. Então, essas análises de produtividade, vamos dizer, se era 85, 60, 62, 63, isso aí vai mudando um pouco, porque o agrônomo que nos dá a consultoria esteve lá ontem, né? Então, tem que esperar uns 2, 3 dias para ver se há uma boa recuperação da lavoura que estava muito prejudicada. Da média, é mais fácil de avaliar. Então, é muito dinâmica essa questão da agricultura. Então, por exemplo, a irrigação. Nós temos que irrigar mais área. Porque se irrigar a área, não é que eu vou fazer milho. O milho vai ser a terceira safra das nossas fazendas. Terceira safra. Qual é o lugar do mundo que tem isso? Nenhum lugar do mundo tem nem a segunda safra. Então, isso é uma ferramenta. O que eu preciso do governo? Eu quero dinheiro, a juros compatíveis com a minha atividade e num prazo longo, porque isso é de amortização longa. Essa é uma das chaves, certo? Eu preciso melhorar minhas terras, eu preciso levantar o pH da minha terra, eu preciso melhorar a saturação de base. Por exemplo, quanto custa aproximadamente eu recuperar 1 hectare de terra que está degradado, porque nós estamos ocupando áreas de pastagens da pecuária degradadas, certo? E custaria quase R$5.000. Então, nós precisamos também, para aumentar as áreas e torná-las efetivamente produtivas, para aproveitar tudo que nós temos de tecnologia que nós conseguimos. Nós temos uma semente espetacular hoje, pesquisada, analisada, que tem uma produtividade e, aliás, tem dado uma resposta muito importante, muito boa. O meu gerente mesmo estava me falando que ele está impressionado com a resistência do milho frente a esses 70, quase 80 dias de sol. Né? Então, a gente melhorou muito nessa questão da tecnologia. O milho, como toda a questão agrícola, é ciência. A nossa ciência evolui há 48 anos, desde que nós fundamos a Embrapa, não é? O ministro Alisson, ex-ministro Paulinelli, a cabecinha do Paulinelli, né? Esse mineirinho danado aí, e nós, então, vemos evoluindo. E agora atingimos um pico em que nós temos o mercado na frente, com preços excelentes, que está nos proporcionando uma boa rentabilidade, e nós temos que aproveitar esse momento. Vamos, aí que eu falo essa questão de governo. Acho que o governo tem que apoiar a gente. Nós estamos conversando com a Tereza Cristina, nossa ministra, que conhece profundo o assunto, está tão preocupada, ou mais do que nós até, porque ela pensa a cadeia sempre, né? Pensa a cadeia,
E nós temos que dar uma resposta, e ela também tem que nos dar uma resposta sobre essa questão. Nós temos que trabalhar isso daí. O milho é muito importante e está fazendo falta, está prejudicando a inflação brasileira, está encarecendo a alimentação das classes menos favorecidas, de repente até pode causar, aliás, já está causando desemprego nesses estrados muito dependentes da área de frangos e suínos. Há desemprego, há muita granja fechando, pequenas indústrias fechando, porque eles não conseguem repassar os preços. Então, não é o milho está inserido numa cadeia, e eu não posso deixar de pensar, não posso pensar em perder os meus clientes. Não posso, eu tenho que ganhar mais clientes, gerar mais renda, gerar emprego aqui no nosso país. É isso aí. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui, mas você já sabe, nós nos vemos em 3 horários diferentes. Primeira edição às 5h30 da manhã, segunda edição ao 12h10 e a terceira edição às 16 horas. Nos vemos na próxima, um grande abraço a todos e até lá!